Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula demonstrativa do curso de Direito Constitucional em Questões, voltado para concursos de nível superior, ou seja, concursos que exigem necessariamente graduação, né? Tanto em áreas diversas como em direito também, ok? Vamos dar uma olhadinha aí como vai funcionar esse curso? Tá aí na sua tela, ó. O curso nós vamos abordar cada semana uma prova diferente, todas da banca CESP, e durante a resolução da questão nós vamos fazer uma explanação teórica da matéria que é necessário conhecer para responder aquela pergunta especificamente. Como eu falei, vão ser só banca CESP, só provas da banca CESP. Então, quem que é o público-alvo aí que nós queremos atingir? Concursos de nível superior, como o Ministério do Trabalho e Emprego agora, né, de Auditor Fiscal do Trabalho, Procuradoria-Geral do Distrito Federal, já está autorizado o concurso, já saiu a contratação do CESP para fazer a prova, então eu creio que aí em mais 1 ou 2 meses nós temos a publicação do concurso para Procurador-Geral do Distrito Federal, Delegado de Polícia Federal, Juiz Federal Substituto do TRF da primeira região que está aberto. E é muito importante vocês saberem o seguinte, tanto o Ministério do Trabalho e do Emprego quanto a Procuradoria-Geral, o concurso anterior não foi o CESP que realizou. Então vai ficar um pouco difícil de você estudar direcionadamente fazendo só as provas anteriores. É legal que você faça esse curso para ver como que o CESP tem cobrado questões de nível superior. Nós também vamos resolver as duas provas, tanto a do Ministério do Trabalho e Emprego anterior pela ESAF, quanto a da Procuradoria-Geral de 2006, que também foi pela ESAF. Nós vamos resolver durante as aulas no formato de certo ou errado, ou seja, cada alternativa, A, B, C, D e E, nós vamos isolar como se fosse uma proposição e analisar cada uma individualmente. Principais objetivos desse curso: revisão e aprofundamento da matéria, estabelecimento de método de estudo. Então eu quero auxiliar a criação de um método de estudo um pouco mais eficiente para você que está aí nessa luta de concurso público. Como? Quem fizer a compra do curso vai ter acesso a 2 planilhas que eu desenvolvi para fazer um controle estatístico dos seus estudos, para fazer uma aferição real de quais são seus pontos fortes e pontos fracos e uma análise de desempenho ao longo do tempo. Eu vou propor para vocês, na primeira aula do curso, uma metodologia para a resolução das questões do CESP que tem funcionado muito bem para mim. Quem me conhece sabe que eu estou estudando para o concurso de consultor da Câmara dos Deputados na área de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Regimento Interno. E, pelo que tudo indica, vai ser o CESP que vai fazer esse concurso também. Então, faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho me dedicado exclusivamente à resolução de questões do CESP. Esse fim de semana passado, domingo, teve uma prova de nível superior do Ministério da Saúde, obviamente analista, bem mais tranquilo do que essas provas que a gente está resolvendo aqui. Tiveram 70 questões, foram 70 questões de direito administrativo e constitucional, e graças no gabarito preliminar, eu errei 2 questões só de direito administrativo, só que as 2 questões que tá errado o gabarito do CESP, cabem recurso porque tem muita divergência doutrinária, tanto que eu fiz o recurso, ou seja, 70 questões, 68 acertos e 2 que estão erradas, mas com recursos que a gente sabe que o CESP pode não aceitar ou aceitar, porque é aquela história do fenômeno jurídico conhecido como azar. Vocês já ouviram falar sobre isso? A banca muda de posição justamente na tua prova. Ela vinha seguindo uma linha sobre permissões de serviço público e mudou o entendimento justamente nessa prova. Espero que ela volte atrás e anule a questão. Mas é justamente isso que eu quero mostrar para vocês que dá para fazer, dá para acontecer, ok? Quais são as provas que nós vamos resolver? Nós vamos resolver as seguintes provas: Juiz do Trabalho Substituto do TRF da 5ª Região de 2013,
Defensor Público do Espírito Santo de 2012, Promotor de Justiça do Tocantins de 2012, Advogado-Geral da AGU, né, 2013, Outorga Notorial, quando você quer ser dono de cartório, né, de Roraima, 2013, é uma das provas mais difíceis que tem em relação ao direito, são essas de cartório, ok? Juiz Substituto do Acre, 2013, Promotor de Justiça do Piauí, 2012, desculpa o erro ali, Juiz Substituto do TJ da Bahia, 2013, Procurador do Ministério Público do TCDF, 2012, Diplomata, Instituto Rio Branco, 2012, também é uma prova com nível altíssimo, né? É um nível bem elevado. Procurador do Banco Central de 2009, Defensor Público do Distrito Federal de 2013, a prova ainda vai acontecer, né? Vai acontecer nesse domingo agora, ou aconteceu esse domingo agora. Juiz Federal Substituto do TRF Primeira Região, vai ser uma das últimas aulas que nós vamos publicar, já vai ter acontecido o concurso, então se você está prestando para o Ministério do Trabalho e do Emprego ou para a Procuradoria do Distrito Federal, vai ser bem interessante a gente analisar uma prova muito recente do CESP nessa área, nesse nível de conhecimento, né? E as duas da ESAF, né? A analista fiscal, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Emprego 2010 e procurador aqui do DF de 2006. São 15 aulas, cada aula nós vamos resolver uma dessas provas, beleza? Aí você deve estar se perguntando, mas Miguel, como que eu vou saber quais são os tópicos que você está trabalhando e se esses tópicos caem no meu edital ou não? É bem fácil. No começo de toda a aula, eu vou colocar uma ficha como essa daqui. Tópicos da aula de hoje. Hoje, nesse momento, esse vídeo que você está vendo, nós vamos resolver a prova de juiz substituto de 2012 do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Obviamente, como é uma aula demonstrativa, eu só vou responder 2 questões, até para não ficar muito longa. A sistemática dessa prova foi de múltipla escolha. Como eram questões com 5 alternativas cada, o que a gente faz? Desmembra cada alternativa como se fosse uma proposição isolada para analisar isoladamente cada uma das proposições. Qual que é o tema que eu vou abordar hoje? Direitos e garantias fundamentais. Então você vai pegar esse tema que está na ficha e comparar com o seu edital. Se esse tema tiver no seu edital, é porque cai essa matéria e é interessante você assistir essa aula até o fim. Hoje nós vamos resolver 2 questões. Tranquilo até aqui? Vamos começar para vocês entenderem como que vai ser o sistema de aulas realmente a partir da próxima aula para quem fizer quiser. Não falei antes, né? Mas voltar aqui. Valor do curso, vou até anotar aqui. Valor do curso RS R$19,90. R$19,90. Formas de pagamento aqui você vai encontrar, né, no site www.concursos.express.com.br. Opa! .com.br. Quais são as formas de pagamento? Tem 3: depósito bancário, PagSeguro UOL e PayPal. Então tem 3 formas de pagamento aí para facilitar a vida também de vocês que estão estudando. Valor bem tranquilo, R$19,90 para 15 provas comentadas teoria, e a forma de resolução de exercício você há de admitir que vale a pena o investimento, tá? Seguinte, nós vamos trabalhar aqui 2 alternativas da questão número 46 dessa prova de juiz substituto. Que é a alternativa número 1, né? Proposição número 1. A Constituição Federal, ao dispor sobre o direito à vida e à integridade física, permite a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Bom, vamos partir do princípio que você nunca leu a Constituição Federal. Se você nunca leu a Constituição, você acertava essa questão. Você consegue comprar um rim por aí? E um pulmão?
Ah, Miguel, consegue, mas consegue onde? No mercado negro, porque é vedada a comercialização de órgãos humanos. Porém, nós temos alguns conceitos muito bons para trabalhar aqui nessa questão. Primeira coisa, nós temos aqui direito à vida e direito à integridade física. Direito à vida e direito à integridade física englobam também o direito à saúde. Olha que interessante, porque aqui nós estamos trabalhando três conceitos: direito à vida, direito à integridade física e a parte de transplante, pesquisa e tratamento, que tem a ver com o direito à saúde. Olha só, uma coisa importante, vamos abrir uma tela aqui. O direito à saúde é muito interessante porque o direito à saúde ele te dá duas perspectivas diferentes. Vamos abrir aqui uma tela, olha só. Ele te dá duas perspectivas diferentes, o direito à saúde. Uma perspectiva positiva e uma perspectiva negativa do direito à saúde. Como assim uma perspectiva positiva e uma negativa, Miguel? Não estou entendendo. Seguinte, uma perspectiva negativa do direito à saúde é a seguinte. Gente, que traço feio que eu fiz, né? O aspecto negativo é que o Estado deve se abster de praticar condutas nocivas à sua saúde, à saúde da população. E tem o aspecto positivo do direito à saúde, né? Que é o dever de propiciar meios, para promoção, prevenção e tratamento de saúde. Então nós temos aí dois aspectos do direito à saúde, um positivo e um negativo. Tanto no sentido do Estado se abster de praticar essas condutas, quanto no sentido do Estado proporcionar meios para prolongar a vida e a saúde da pessoa, não é verdade? O direito à vida também tem esse desdobramento do direito à vida digna, né? Junto com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque o direito à vida não é só o direito de você estar vivo, é o direito de você ter uma vida digna, de melhorar de vida, de prolongar a sua vida através dos mecanismos do direito à saúde, tranquilo? Importante lembrar aqui o artigo 169, parágrafo 4º, que fala que a lei disporá sobre condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então a Constituição veda expressamente a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Automaticamente a gente já sabe que essa alternativa está errada. Você viu que você justificou o porquê que essa alternativa está errada? Você sabia a priori que ela estava errada. Por quê? Pelo senso comum, normal. Mas você justificou formalmente, com base na Constituição, o porquê aquela alternativa está errada. E é isso que eu quero que você faça nas resoluções de exercício. Você só vai considerar que acertou a questão se você souber justificar a sua resposta, seja a proposição certa ou errada. Você vai falar, ela é certa por causa disso, 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 ela é errada por causa desse dispositivo. Se você não conseguir justificar, você considera que errou a questão. Isso vai fazer, num primeiro momento, com que o seu rendimento vá lá para baixo. Você está acostumado a acertar 70% das questões, na primeira vez que você resolver dessa forma, vai cair para 40%.
35% de acerto. 2 meses depois de estudo desse jeito, justificando as questões, você vai ver que teu nível de acerto volta para 75% ou 80% fácil. E o detalhe, vai ser um acerto real e não um chute. Então você vai ter uma real noção de como você está naquela matéria, e não achismo, e não chute, porque na hora da prova, você não está indo para chutar, você está indo para ter certeza da resposta. E se você estiver acostumado a fazer isso, a sua chance de melhorar a resolução das provas é grande. Mas tem alguns detalhes que eu quero trabalhar ainda sobre essa questão aqui com vocês. O artigo 196 fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Acesso universal, galera, quer dizer que independe de contribuição. O Sistema Único de Saúde, eu vou falar para vocês uma coisa que vocês podem não concordar aí, mas o Sistema Único de Saúde, na teoria, é um dos melhores sistemas do mundo, porque a teoria dele é muito boa. A prática esbarra em alguns problemas, como o multipartidarismo, o pluripartidarismo, porque as prefeituras e estados deveriam trabalhar em conjunto, mas como são de partidos diferentes, elas acabam trabalhando isoladamente. Mas a teoria do SUS é um dos melhores sistemas de saúde público do mundo. Antes de 1988, só tinha acesso à saúde pública quem era segurado, quem era trabalhador, tinha carteira registrada. A partir de 1988, esse acesso foi garantido universalmente, independentemente de contribuições, sendo que os serviços de saúde cabem ao poder público, a regulamentação, fiscalização e controle, devendo ser a sua execução ser feita diretamente pelo poder público ou através de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, outra coisa importante para questões de concurso público, a área da saúde não é exclusiva do Estado. O particular e a pessoa jurídica de direito privado também podem auxiliar o poder público na prestação dos serviços de saúde. Interessante é saber isso daqui, ó. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Vamos lá. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, na esfera federal, quem vai fazer a centralização, né, quem vai ser a direção única na federação é o Ministério da Saúde. No estado, vão ser as secretarias estaduais de saúde. No município, as secretarias municipais de saúde. Então, você viu que nos 3 níveis é descentralizado e cada um desses 3 níveis tem seus órgãos de direção única no governo. Atendimento integral com prioridade para atividade preventiva. Por quê, galera? Gasta-se menos dinheiro prevenindo a doença do que provendo serviços assistenciais. Tem uma pesquisa que fala que para cada dólar investido em prevenção, você economiza 5 a 7 dólares de atividade assistencial. Então, a chance de você melhorar o déficit público da saúde, investindo mais na atividade preventiva, é muito grande. Obviamente que você vai ter que ter um serviço curativo, um serviço hospitalar para receber aquela pessoa, mas a atividade preventiva, ela é essencial e a participação da comunidade também é necessária. Outra coisa interessante de saber aqui, o que é essa regionalizada e hierarquizada? Vamos abrir uma tela aqui para eu fazer um desenho e explicar para vocês como funciona o sistema hierarquizado. Dá uma olhada aqui na tela. Imagine o seguinte, imagine que isso daqui é uma região, ok?
Imagine que isso daqui é uma região. Aqui nós temos a cidade A, cidade B, cidade C, cidade D e cidade E. Ok? Pela teoria do SUS, o que deveria acontecer? Não, vamos lá. Primeira coisa, o que acontece? Você concorda que, vamos supor que aqui tem 70 mil habitantes, aqui tem 110, aqui tem 50, aqui tem 85 e aqui tem 200. Você concorda que a cidade E não tem dinheiro suficiente para manter em alto nível serviços de UTI, serviços de ortopedia, de neurologia, cardiologia, tratamento de oncologia do câncer, né? Tratamento ortopédico, tudo em alto nível? Você concorda que não teria condições? Nenhuma das cidades isoladamente teriam condições de manter um serviço de saúde de alta qualidade em todas as especialidades. Concorda? Ok. Então, qual que era a teoria? Vamos supor que a cidade A se especializaria na oncologia. A cidade B em cardiologia. A cidade C em neurologia. A cidade D em ortopedia. E a cidade E em UTI e neonatal. Todas elas, cada cidade manteria independentemente um serviço de emergência, um serviço emergencial, ok? Porém, o grosso do recurso público estaria nessas especialidades, com hospitais com mais de 500 a 1.000 leitos. Hospitais grandes, realmente grandes. Por quê? O que ia acontecer? Primeiro é que você ganharia em economia de escala. Economia de escala. Segundo, que especializando o serviço, você ganha know-how. Quanto mais know-how, mais você economiza, porque melhor você sabe fazer aquele serviço. E aí o que aconteceria? A cidade A enviaria os seus pacientes para a cidade E para tratar de UTI neonatal. E a cidade E enviaria para a cidade A os pacientes para oncologia. Ou seja, nenhuma cidade ficaria sobrecarregada, porque ela estaria recebendo pacientes de uma especialidade na qual ela tem muitos leitos. Os hospitais, as zonas de atendimento são muito preparadas, então ela não estaria afogada. E ao mesmo tempo ela desafogaria as outras especialidades enviando para cidades distintas, vizinhas. Só que o que acontece? Cada prefeitura aqui é de um partido. E o partido A não fala com o partido B, que não fala com o partido C, que não fala com o partido D. Então não consegue fazer essa regionalização da saúde e hierarquização da saúde. Entenderam como funciona a saúde no Brasil? Basicamente é dessa forma. Sobre o direito à vida, o que a gente falou sobre o direito à saúde, agora vamos falar sobre o direito à vida, né? Qual que é o conceito de vida? O que é vida? Parece uma pergunta filosófica, né? Mas o STF definiu o conceito de vida no julgamento da ADI 3510 contra o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que fala sobre pesquisa de célula-tronco, né? E o STF decidiu que a vida humana começaria com o surgimento do cérebro, que por sua vez só apareceria depois de introduzido o embrião no útero da mulher. Qual foi o raciocínio que o STF fez? Independente de questões religiosas, independente de você aí do outro lado da tela achar que está certo ou está errado esse raciocínio. O importante é saber o que vale na lei hoje, não o que eu gosto ou o que você gosta. É que eles raciocinaram da seguinte forma: como que se dá a declaração de morte do paciente? Quando que você pode tirar os órgãos de um paciente para transplante? Quando tem morte cerebral. Logo, com morte cerebral não tem vida. Acaba-se a vida, encerra-se a vida ali na morte cerebral. Por raciocínio, você pode fazer essa análise. Sem cérebro não tem vida, a vida só começa, efetivamente, quando surge o cérebro no embrião. Fora do corpo da mulher, enquanto ele está sendo manipulado ali nas pesquisas de célula-tronco,
não existe cérebro. Se não existe cérebro, não viola o direito à vida. Por isso, o artigo 5º da Lei de Biossegurança foi declarado constitucional pelo STF. Ok? Caso do feto anencefálico. O feto anencefálico é aquele que nasce com problemas cerebrais, né? Má formação ou ausência total do cérebro. Foi um tema enfrentado na ação de descumprimento de preceito fundamental 54 no STF, que declarou que é legal a interrupção da gravidez do feto anencefálico, desde que comprovada tecnicamente por laudos médicos com 100% de certeza que o feto não tem condições de sobrevida. Aqui, nesse caso específico do feto anencefálico, foram ponderados as seguintes questões. Vale a pena submeter a mulher a um risco da gravidez de um feto que está condenado a falecer, que está condenado a não ter sobrevida? Então, até onde vai o direito à vida do feto e quando começa o direito à dignidade da pessoa humana, da mulher grávida? E muito, muito, muito importante. Ouçam o que eu vou falar. O que o STF decidiu não é a obrigatoriedade do aborto nesses casos. Se a mulher quiser levar a gravidez até o fim, ela pode levar a gravidez até o fim sem problema nenhum. Se ela optar por retirar, por realizar o aborto, ela tem embasamento legal para fazer isso. Não existe obrigação, ao contrário. O STF deixa claro que se a mulher quiser levar a gravidez até o fim, é um direito dela que deve ser respeitado pelos médicos. Então não foi legalizado o aborto, não tem nada de obrigatório aqui. Existe um direito. Da mesma forma que por motivos religiosos a mulher tem o direito de levar a gravidez até o fim, mesmo sabendo que aquele feto não é viável, a mulher que sofra algum tipo de problema mental, psicológico, alguma coisa que queira, ou problema de saúde realmente, que não queira levar aquela gravidez até o fim, ela tem o direito de interromper a gravidez segundo decisão do STF. Caso da eutanásia. Eutanásia é a morte angelical, né? É quando você desliga os aparelhos e coisa e tal, né? Na verdade, desliga o aparelho não, quando você provoca a morte da pessoa, né? A eutanásia ela pode ser passiva ou ativa. Eutanásia ativa é aquilo que a médica estava sendo acusada, lembra dela ir lá e matar o paciente. Ela abrevia o sofrimento do paciente, ela tem uma conduta ativa para encerrar a vida daquele paciente. Já a eutanásia passiva, ela pode ser caracterizada pela omissão. Vamos lá. Pela omissão. Ou seja, é aquela história de você não se submeter a tratamentos desnecessários, sendo que você está fadado a morrer. Então você sabe que aquele tratamento vai te trazer dor, mas não vai te trazer um ganho de sobrevida grande. Então a eutanásia ativa ela é proibida. A eutanásia passiva é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, ok? Pena de morte. Sobre o direito à vida também é interessante saber pena de morte. Você sabe que, em regra, pena de morte é vedado no nosso país e a Constituição prevê expressamente apenas um caso. Caso de guerra declarada. Está lá no artigo 5º da Constituição. Caso de guerra declarada legitimamente pelo presidente da República nos termos do artigo 84, a pessoa pode ser condenada à pena de morte. Mas, cuidado, porque existe mais uma exceção de pena de morte no Brasil. Apesar de não ter o nome de pena de morte, é uma pena de morte. E é muito mais grave do que essa do caso guerra declarada. É o caso da lei do abate. A lei do abate, não sei se vocês já viram, é aquela que garante que o comandante supremo da aeronáutica tem o poder de determinar o abate de aeronaves que estejam ilegalmente no país. Se abater uma aeronave, você está matando aquela pessoa. E por que existe essa lei? O tráfico de drogas no Brasil é uma coisa muito lucrativa.
existem diversas pistas clandestinas onde aviões de pequeno porte fazem o transporte de drogas abaixo do radar, da linha do radar, então consegue transitar grandes quantidades de droga de maneira muito fácil. E se você procurar no YouTube, procura aqui no YouTube Lei do Abate, você vai ver como essa lei funciona, porque o piloto dá alguns tiros de advertência, tenta contato pelo rádio, dá outros tiros de advertência, até hoje não chegou ao caso de abater, mas já chegou até o penúltimo passo, de dar os tiros de advertência e se posicionar e mirar no avião. Aí a hora que mirou, o cara falou pelo rádio, tô pousando porque eu não quero ser morto. Então existe esse segundo caso de pena de morte. Beleza? Muito cuidado. Se cair na sua prova falando que só tem pena de morte no caso de guerra declarado pela Constituição, tá certo? Certíssimo. Porque essa lei do abate não está prevista na Constituição Federal. Ok? Vamos então para a segunda questão. Direito à liberdade de expressão do pensamento é limitado na Constituição Federal pelo dever estatal de proteger a moral e os bons costumes, o que permite ao Estado atuar na definição do tipo de mensagens e ideias autorizadas a circular no espaço público. Novamente, se você não soubesse da Constituição, você ia pensar que limitado pelo dever estatal de proteger a moral e bons costumes? Mas, meu Deus, como? O senador vai falar sobre moral e bons costumes? O cara rouba mais do que tudo. O deputado vai falar de moral e bom costume? Não tem como, né, velho? Só por aí você já saberia que essa questão, que essa alternativa está errada. Ok, mas precisamos saber alguns conceitos. Artigo 5º da Constituição, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, meu querido, você pode falar o que você quiser, o que você pensa, mas cuidado, porque você não pode falar isso anonimamente. Ao mesmo tempo que você tem um direito de falar, você tem um dever de se identificar. E por que você tem esse dever de se identificar? Porque no inciso 5º já fala: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Ou seja, resumo da ópera: você quer falar alguma coisa? Fala, mas assume as consequências. E por isso que em relação às manifestações que têm acontecido, existem certos problemas. A pessoa quer o direito de reunião, quer o direito de manifestação do pensamento, mas ela não assume o dever de ser responsabilizada pelo que ela fizer de errado, pelo excesso que ela cometer. E tá aí o grande problema dessa história. Mas a gente precisa saber o seguinte, outra coisa para responder essa questão, você tem que saber que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então não tem como o Estado limitar o direito de liberdade de expressão, porque ele só teria como limitar se condicionasse a aprovação prévia, a censura. A censura é expressamente vedada pela Constituição. Então você conseguiu justificar aqui por que essa questão está errada. Se você conseguiu fazer essa justificativa na sua cabeça, sem pegar a Constituição, então você pode considerar que acertou a questão. Se você não conseguiu, considera que você errou e vai reler essa parte do artigo 5º. Mas tem algumas coisas que você precisa saber aqui além disso. Primeira coisa, o que é dano moral? O que é o dano moral que está ali? Dano moral são aqueles que acabam por abalar a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade das pessoas. Então é tudo aquilo que reflete no patrimônio jurídico subjetivo da pessoa. Não objetivo, não palpável, mas aquela imagem que a pessoa tem. E quais pessoas? Só pessoa jurídica? Só pessoa física ou as duas? Quem que pode sofrer dano moral? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser vítimas de dano moral. Por exemplo, uma empresa que é caluniada. Por exemplo, a história do McDonald's. Vocês conhecem muito bem a história do McDonald's, que o hambúrguer tem carne de minhoca. Isso é uma calúnia, é uma ofensa contra a honra.
Se fosse possível identificar a origem desse boato, com certeza a pessoa seria responsabilizada criminalmente, civilmente no caso, né? Seria responsabilizada civilmente. E para o dano moral ficar caracterizado, ele precisa de 3 elementos. Primeiro, ele precisa de uma prática de ato ilícito pelo agressor. Então alguém tem que cometer um excesso, tem que cometer um ato ilícito. Segundo, tem que ter ofensa à honra ou à dignidade daquela vítima. Terceiro, tem que ter um nexo de causalidade entre os 2 eventos. Por isso que eu, particularmente Miguel, achei absurda a condenação do humorista Rafinha Bastos em relação a Vanessa Camargo. Por quê? Primeiro, não existe ofensa à honra ou à dignidade da vítima. Não teve ofensa à honra. Falar aquela brincadeira que ele fez do como ela, como a mãe e o bebê, não sei o que lá, é uma brincadeira mais velha do que tudo. O que houve foi um puritanismo, foi uma coisa completamente fora de realidade. Não teve a ofensa à honra, à dignidade. Na verdade, foi um elogio travestido de uma brincadeira grosseira. Foi uma brincadeira grosseira, completamente colocada no momento errado, mas, ao meu ver, não constitui crime. Agora, a justiça, para dar o exemplo, entendeu de forma diferente, né? Então, a gente já viu aqui o que é dano moral, beleza. Finalizamos aqui, então, essa aula. Você viu que foram quase 20 minutos aí para falar só de 2 alternativas. Então, você já tem uma ideia de que esse curso vai ser bem denso, com bastante informação, vai ajudar muito na sua preparação, ok? Qualquer dúvida, entra lá no site www.concursoexpress.com.br, tem o calendário da disponibilização das aulas, são uma aula por semana. Vou tentar antecipar caso saia o edital da Procuradoria do Distrito Federal e, obviamente, a prova do MTE vai ser uma das primeiras que vão ser comentadas para já facilitar a vida aí de quem vai prestar esse concurso. Espero te ver nas próximas aulas, espero que você tenha gostado. Um abraço, galera, e até a próxima!